pessoal, a gente vai fazer então as aulas 3 e 4. Construir o que é um ângulo inscrito, um ângulo central. Vou fazer um desenho aqui rapidinho da circunferência. A circunferência ela tem um centro, né? O ângulo central é quando o vértice parte desse centro. Então, eu vou pegar aqui, só para a gente exemplificar, faz de conta que está aí bonitinho no centro. Então, esse ângulo onde o vértice está no centro da circunferência é chamado de ângulo central, tá? O ângulo inscrito é quando o vértice ele parte da extremidade, tá? Então, vamos supor aqui que a gente consiga fazer... depois a gente vai usar o aplicativo. Então, aqui o ângulo inscrito é qualquer ângulo que tenha o vértice na extremidade da circunferência, tá? Então, existem infinitos ângulos aí. E o ângulo central é quando o vértice está no centro da circunferência. Tem uma relação entre esses dois ângulos, a gente vai ver. Então, aí pede para vocês estarem usando o GeoGebra, que eu vou usar ele online, tá? Para a gente poder ver essa relação entre ângulo central e ângulo inscrito. Pro site do GeoGebra, pesquisei lá no Google, GeoGebra, tá? E a gente consegue construir e mexer nele aqui. Então tem algumas ferramentas, constrói ponto, tal. A gente vai ver como que faz a circunferência. Então eu vou selecionar aqui a circunferência, centro e ponto, eu acho mais fácil de fazer. Vou colocar o centro dela aqui no 0, tá? E escolher um raio, tá pedindo para usar 5 lá. Daí ela vai ficar grandona. Eu vou fazer menorzinho para caber aqui na tela, né? Então vou colocar com raio 3. Aí ficou um pouco menor para a gente visualizar, tá bom? E a gente vai fazer um ângulo. Então eu vou escolher o ponto aqui. Estou tentando seguir os passos lá. Vou marcar um outro ponto C. Tá vendo o ponto A, B e C? E a gente vai medir o ângulo. Tem essa ferramenta aqui, ó, com o ângulozinho. Então a gente vai medir o ângulo. Na ordem aqui, ó, BAC. Se eu fizer CAB, ele vai dar esse ângulo maior, tá? A gente quer o ângulo menor, então BAC. Então lá, o ângulo de 69,4 graus, a gente vai precisar desse valor. Então esse é um ângulo central, tá? A gente pode fazer o desenho aí. Vou pegar uma semi-reta. Só para deixar marcado, ó, vou escolher, aqui, tá? Para ficar esse ângulo marcado aí no caso. Melhor no segmento. Cancela aqui. Epa. Vou pegar a semi-reta que vai ficar mais fácil a gente ver. Aí, então o ângulo aqui tá marcado 69,4 graus. A gente pode marcar outro ângulo. Então esse é um ângulo central, tá? Que parte no centro aí o ponto A. Vamos desenhar um ângulo inscrito. O ângulo inscrito, vamos escolher um outro ponto. Vou escolher o ponto aqui primeiro. Vai aparecer um ponto D. Eu vou escolher um ponto qualquer aqui, ponto D, tá? E a gente vai medir esse ângulo também. A gente vai medir o ângulo BDC. BDC. O que aconteceu com a medida desse ângulo? 34,7. Qual a relação entre esses dois ângulos, né? Se a gente fizer a medida, aí no caso, a divisão desses dois ângulos, a gente vai ver que um é a metade do outro. Esse ângulo beta e o ângulo inscrito, ele é a metade do ângulo central, 69,4. Se fosse 70, né, para facilitar o entendimento, dali daria 35. Tá? 69,4 dividido por 2 dá 34,7. Então, no caso, quando a gente faz essa divisão aqui, ó, esse ângulo central é o dobro desse ângulo inscrito. Tá? Então, o nosso alfa que está marcado ali, ele é o dobro
do ângulo beta. Ou o ângulo beta é a metade do ângulo alfa. Essa é a relação entre esses dois ângulos, tá? O que a gente pode analisar aí? Esse ponto D, vou fazer o ângulo aqui para a gente ver também. Esse ângulo D. Se a gente deslizar ele, olha o que acontece. A gente vai mexendo, ó, qual a medida do ângulo? Mantém a mesma, 34,7. Então não importa onde eu faça. Opa, na hora que chegou no ponto C ali, ele confundiu os pontos. Então não importa onde que eu coloque esse ponto D, a medida sempre vai ser a mesma, 34,7. Então é uma relação muito importante aí para a parte de geometria quando se trata de ângulo central e ângulo inscrito, essa relação. Então sempre que eu tiver um ângulo inscrito, que é esse ângulo D que eu estou movimentando, ângulo central, tá? Então essa relação aí que existe, que era pra gente estar vendo aí, ok? Vamos voltar lá para nossa atividade. Aí vocês vão anotar na de vocês essas observações, tá? Pode fazer um desenho para ficar bonito. Então, ó, redige um parágrafo. Então é melhor a gente estar fazendo um desenho. Aí vocês podem usar o compasso se tiver, tá bom? E vamos fazer bonitinho o ângulo central. Então, ó, esse ângulo central a gente chama ele de alfa. É de conta que esse é um alfa. E um ângulo inscrito, vou pegar o ponto aqui, ó, um ângulo inscrito. Opa, ficou ruim, mas o ângulo inscrito aqui a gente chama de beta. O ângulo central é o dobro do ângulo inscrito. Tá? Essa é a relação. Então vocês escrevam aí, o ângulo central é equivalente, é o dobro do ângulo inscrito. Ou o ângulo inscrito é a metade do ângulo central. Tá certo? Lembrando que essa medida aqui também é igual a essa, tá? O arco tem 12, né? A, B, C, D, F, G, H e J, K, L. Então são 12, aí é o ponteiro do relógio, basicamente. Estão igualmente espaçadas, ou seja, o ângulo central entre duas letras vizinhas é o mesmo. Então, o que quer dizer isso? Por exemplo, de J até K tem a mesma medida de D até E, de D até C, tá? São todos do mesmo espaço. Igual na atividade anterior lá que a gente já viu, 360 graus dividido em 12 partes. Cada parte dessa, então, corresponde a 30 graus. Então, cada ângulo central entre duas letras seguidas corresponde a 30 graus. Bom, a posição inicial da seta, quando o cofre se encontra fechado, é indicada. Então tá lá, tá indicada, começa no ponto A. Tá? Para abrir o cofre, são necessárias 3 operações. O segredo, girando o disco menor a partir da posição indicada pela seta, de acordo com as seguintes instruções. Então, 120 graus no sentido anti-horário. Sentido anti-horário é no sentido contrário do ponteiro do relógio. Anti-horário e sentido horário, sentido do relógio, do ponteiro do relógio. Então, vocês vão ter que seguir esse passo aí. 120 graus no sentido anti-horário. Lembrando que cada letra corresponde a 30 graus. Então, se ele partiu do A, 120 no sentido anti-horário. Então, 30, 60. Vou mudar a cor aqui. Não sei se está dando para ver, mas ó, o B, do A até o B, 30, 60, 90, 120. Parou no ponto E. Então, o primeiro foi até o ponto E. Certo? Está parado aqui, então. 270 graus no sentido horário. Então, sentido horário, ele vai voltar. 270 graus. 270 dividido por 30, vai pular 9 letrinhas.
Então, aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Veio para a letra H, né? 30, 60, 90 e assim vai. Depois, 135 graus no sentido anti-horário. Volta, então, no sentido anti-horário. Então, tá parado na letrinha H, 135 graus. Então, vamos lá. 30 no I, 60, 90, 120. Se eu pular até o A, 120. Parou, perdão, voltando aqui, estava no H, né? Então, no I, 30, J, 60, K, 90, L, 120. Para ele voltar no A, vai para o 150. Então, quer dizer que 135 graus está entre o L e o A. Exatamente no ponto médio, né? Porque 120 mais 15, que é metade de 30 graus, 135. Na questão 3, em uma circunferência, um ângulo inscrito de medida x mais 10 determina um arco de medida 4x menos 120. Calcule em graus o valor da incógnita x. Então a gente vai ter que usar uma equaçãozinha, tá? Aqui lembrando, se eu tivesse um ângulo central, no caso o ângulo central corresponde a essa medida do arco, tá? Como a gente viu a relação lá, o ângulo central é o dobro da medida do ângulo inscrito, ou o ângulo inscrito é a metade da medida do ângulo central, tá? Então o que a gente tem que analisar aqui? Nesse caso aqui, o nosso ângulo inscrito, o ângulo beta, né? E aqui seria o nosso ângulo alfa. Voltando na fórmula lá que a gente anotou que o valor do alfa, o ângulo central, é o dobro do valor do ângulo inscrito. Então a gente pode usar essa relação. E a gente vai substituir o valor do alfa, 4x menos 120, é igual ao dobro de x mais 10 do ângulo central. Então tem que resolver essa equação, tá? Aí fica lá 4x menos 120, sendo um y aqui. Desculpa a letra, tá, gente? É o programinha que eu tenho para fazer. Então 4x menos 120 igual a 2 vezes x, 2x. 2 vezes 10, 20. E aí é resolver a equação. O valor do x vai ficar tudo do mesmo lado. Então 4x menos 2x igual a 20 mais 120. Né? Separamos aí as partes que tem letra da parte que não tem. Aí continua a conta. 4x menos 2x dá 2x. 20 mais 120 dá 140. E aí vai dividir 140 por 2. A gente tem o valor do x. 140 dividido por 2, o valor do x é igual a 70 graus, certo? Atividade 4 está falando para a gente construir um hexágono regular usando também o GeoGebra, tá? Então vamos tentar fazer lá para construir o hexágono. E tem os passos, passo a passo aí também. Então vamos para o GeoGebra para a gente estar construindo um hexágono regular, tá? E depois uma circunferência circunscrita nesse hexágono, tá bom? Então vamos para lá. Então para concluir a opção de escolher polígono, né? Polígono regular. Então a gente vai escolher 2 pontos. Ele vai dar ponto A e B, a gente vai escolher o número de vértices. Vou colocar 6, que o hexágono tem 6 vértices. Tá? Então a gente tem aí um polígono regular. Os pontos A, B, C, D e F são os vértices dele. Tá bom? Aí a gente vai construir agora
a circunferência, né? Para escolher essa opção aqui, ponto médio ao centro, vamos clicar no centro aqui, ele vai dar o centro então, do polígono. Vou ampliar um pouquinho aqui. Então, o centro aqui do nosso hexágono é o ponto G. A gente vai construir uma circunferência agora. Então, clica aqui na circunferência, a primeira opção. A gente vai selecionar o centro e qualquer um dos pontos, aqui o ponto A. Então, a gente tem uma circunferência circunscrita. Circunscrita é quando o polígono está dentro da circunferência. Tá? Inscrita é quando o polígono está por fora da circunferência. Então, a gente conseguiu construir aí o nosso polígono e a nossa circunferência. Bom, o que a gente pode analisar com isso aí? O polígono, no caso, ele vai ser... A gente vai conseguir dividir ele aí em 6 triângulos equiláteros, tá certo? Cada triângulo equilátero, lembrando do triângulo equilátero, ele tem todos os ângulos com a mesma medida. Então vamos medir aqui um ângulo para ver, ó. Olha lá, 60 graus, né? O triângulo equilátero tem 60 graus. Se a gente selecionar, escolher aqui, ó, ponto D, C e E, 60 graus, ó. Todos os ângulos do polígono, todos os ângulos do triângulo, perdão, ele tem 60 graus, tá? 60 vezes 6 vai dar o 360 aí a volta, correto? Então, o lado aqui do nosso triângulo equilátero corresponde ao raio da circunferência. Vamos voltar lá para a atividade, ver o que está pedindo. Qualquer coisa a gente volta aqui para o GeoGebra. Desculpa, tá travando um pouquinho aí. Aí tá perguntando aí no item A, qual o valor do ângulo central referente a cada arco determinado. Então a gente viu lá que é o ângulo central de 60 graus, né? Que vai formar triângulos equiláteros lá. Elabore um plano utilizando os conhecimentos do ângulo central e ângulo inscrito para determinar a medida de cada ângulo interno do hexágono regular. Então, no caso, aí tá pedindo a gente medir a medida do ângulo, tá? Regular. Então, voltando aqui ao desenho, eu dei uma modificada aí. Então, o ângulo central é de 60 graus, a gente pode pegar, então, um ângulo... Vou pegar o ponto A aqui. Ah, preciso da circunferência, né? Mas, ó, vamos pegar o ponto A. E, no caso, vamos medir o ângulo aqui, no caso. Ponto C, A, D. Olha lá, o ângulo de 30 graus. No caso, a metade aí do nosso ângulo, né? Acho que não deu muito certo, não. É que eu acabei apagando a circunferência. Nossa, mas voltando aqui. No caso, o que a gente tem? O que a gente pode... Vou fazer o desenho aqui que fica mais fácil. Esse ângulo aqui, nosso, é o ângulo do triângulo, então é 60 graus. Esse outro ângulo aqui também é 60 graus. Então, o ângulo interno do hexágono é 120 graus. Tá? Então, a gente sabe aí que é 120 graus. Então, por enquanto é isso.